As melhores trilhas na região de Joinville, cachoeiras, formações rochosas e muitas montanhas na Serra do Mar. Um resumo com o essencial para você desbravar uma das melhores regiões para fazer trilhas em Santa Catarina e em todo o sul do Brasil. Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina, mais que a capital, Florianópolis. E ela tem uma incrível riqueza geográfica, o território vai desde quase o litoral, aí depois tem muitos manguezais, uma enorme planície onde está concentrada a área urbana, tem trechos de floresta úmida, aí depois vem as encostas da Serra do Mar, onde tem muitos rios que são importantes para abastecer a região, aí tem o Planalto, com uma grande mancha de Mata Atlântica, floresta de altitude, depois tem araucárias, aí tem os campos de altitude, e isso chegando até 1.300 metros nas partes mais altas. E ampliando essa região, tem a Baía da Babitonga, a Ilha de São Francisco do Sul, então tem a Mata Atlântica quase que por completo. As melhores trilhas nessa região, para mim, são as de montanha. Então eu vou começar por elas, subindo o nível de dificuldade. A primeira é nível 0. E ele é o Morro do Finder, é para começar mesmo. Ele fica aqui na área urbana, acima do Morro da Boa Vista, e é protegido por um parque municipal. A entrada desse parque fica na rua Antônio Harit, e ele funciona das 8 da manhã às 6 da tarde, menos na segunda-feira. A trilha é muito fácil, sinalizada, autoguiada, qualquer pessoa pode fazer. Tem uma leve subida até perto do cume, mas não tem uma vista muito boa porque a mata cresceu em volta. Esse morro é todo cortado por trilhas, assim como o Boa Vista, inclusive, mas a trilha oficial do parque está demarcada, ela vai mais ou menos até aqui e é só ir seguindo as placas. Essa trilha é mesmo assim para quem nunca andou na floresta e quer saber como é que é. Agora sim, vamos para uma trilha de verdade, entre aspas. O Castelo dos Bugres tem esse nome por causa de uma formação de granito no fim da trilha, onde supostamente povos originários paravam durante as travessias no alto da serra pelo caminho do Peabiru. Vou falar mais sobre ele lá no Monte Crista. Essa não é uma trilha clássica de montanha porque não sobe totalmente um morro, né? Você já parte do alto da serra. Tem 2 elevações, mas você sai ali de 730 e termina em torno dos 1.000 metros. Então é uma trilha quase plana, que vai cruzando a Mata do Planalto. O caminho é bem aberto e o solo pode estar bem escorregadio se tiver chovido. Apesar de ser uma trilha fácil, tem muita história de gente que se perdeu. A bifurcação mais importante fica aqui e é preciso pegar à esquerda. Chegando no fim, tem um trecho perigoso, 2 rochas concorrentes para subir, mas a menor é a mais popular e a mais fácil. Só suba se você achar que tem condições. Então essas rochas estão no alto dessa formação chamada de castelo. E lá de cima dá para ver o Morro Pelado, o Pico do Jurapê, o Morro da Tromba e se o dia estiver bem limpo, Joinville também. Dá para acampar aqui também, mas não tem muito espaço. Essa trilha está numa área privada, mas que faz parte da APA Dona Francisca. Não tem controle de acesso, dá para ir a qualquer hora. A trilha começa na beira da estrada Dona Francisca, no sentido Joinville, e tem um estacionamento. Se ele estiver cheio, talvez você tenha que parar ali perto e ir caminhando até lá. A localização exata dessa e de outras trilhas vai estar lá na descrição. Na última vez que eu fui, tinha um senhor que ficava vigiando a entrada, ele pediu uma contribuição espontânea, qualquer valor que você quisesse dar. O legal dessa trilha é que se tiver quente, tem uma cachoeira, num pequeno desvio, aqui no comecinho da trilha. Para chegar nela é só pegar a esquerda, numa bifurcação que tem bem por aqui. Vamos subir o nível? A trilha do Morro Pelado é bem parecida, só que ela é maior e tem um trecho grande de subida com cordas. E ela começa perto do Castelo dos Bugres, num portão que dá para enxergar da estrada. Mas é melhor parar um pouquinho antes, onde tem uma borracharia. Ela fica no sentido Campo Alegre. Até mais ou menos 5 quilômetros é uma trilha gostosa, com uma floresta densa, tem alguns rios para atravessar, então não vai faltar água, e pode ter alguns pontos com muito barro também, se tiver chovido. Hoje em dia, ela está bem marcada e sinalizada. No fim, ela começa a subir, e aí a trilha vai ficando mais complicada. Tem uma mata com bambus, rochas, mas não chega a ser uma trilha difícil. E aí, chega nesse ponto, começa a contornar o Morro Pelado, e quando chega em 960 metros, tem uma longa subida por cordas, mas ela não é muito íngreme, não é um paredão assim, é só você ir procurando onde colocar os pés que sobe com tranquilidade. Tem 6 trechos com cordas, mais ou menos. Lá no alto tem uma vista do Jurapê e de Joinville, de um lado, do Morro da Tromba também, e do outro lado dá para ver o Castelo dos Bugres. Também dá para acampar aqui.
Recentemente teve um incêndio no cume e a mata está se recuperando. Uma outra curiosidade é que mais para o começo tem uma bifurcação e uma trilha vai em direção ao Castelo dos Bugres. Antigamente a trilha para o Castelo dos Bugres começava nessa placa e ela era considerada uma trilha abandonada, mas recentemente o pessoal reativou essa trilha, assim, então ela já deve estar bem mais aberta hoje. Importante, essa trilha tem carrapatos por causa dos animais que passam por ali. Então não se esqueça de ir com calças, se estiver quente pode ser uma calça de tactel, ou blusas, pode ser um tecido leve mesmo, de manga comprida, e quando voltar para casa, faça uma varredura no couro. Eu mesmo peguei uns 4 da última vez que tive por lá. Agora sim, uma trilha com subida intensa. Entre as trilhas assim clássicas de montanha, com uma grande subida, o Morro da Tromba é a mais curta e fácil, então é ideal para começar. E ele fica bem aqui no começo da Estrada Dona Francisca, perto do centrinho de Piraberaba, só que do lado de lá, da BR-101. A trilha tem de 2 a 4 quilômetros, dependendo de por onde você começar. E ela sai de menos de 100 para mais de 900 metros de altitude, então é muita subida em pouca distância. É um ótimo treino físico. Não tem nenhum penhasco, precipício, é chão batido, só que é sempre pro alto, às vezes com algumas rochas e troncos pelo caminho, especialmente quando você está chegando no cume. A vista pega bem a parte norte de Joinville, Distrito Industrial, Piraberaba, as encostas da serra em direção ao Paraná, e tem como acampar no cume, pelo menos tinha espaço quando eu fui. Esse é um dos morros mais presentes na paisagem de Joinville, quando não está tomado pelas nuvens, e ele realmente lembra um elefante visto de longe. Onde começa essa trilha? Esse é um ponto importante. De quase todas essas ruas aqui, partem trilhas para subir o Tromba, e a menor delas é a que sai da Estrada da Tromba. Tinha uma propriedade de uma senhora chamada Andréia, só que ela não está mais morando por lá. Tem alguns tracklogs pela rua Francisco Antônio Flyth, mas ninguém explica muito bem como é que é o acesso. Pelas imagens me parece que a trilha sai da estrada ou alguma coisa perto dela. Se você tiver ido recentemente no Tromba, conta aí nos comentários. Agora, uma trilha mais longa. Ele fica em Garuva, do ladinho da BR-101. O ganho de altitude é quase igual ao Tromba. Vai até ali também 900 e poucos metros. A questão é que a trilha é muito maior. Ela tem 8 quilômetros, mais que o dobro. O começo é fácil, plano, aí começa a subir aos poucos. E aí, bom, aqui no comecinho tem um rio, depois tem essa bifurcação, tem que virar à direita. Aí depois tem uma clareira, de onde saem várias trilhas, e ela dá acesso a 2 cachoeiras. Abrindo parênteses, uma dessas cachoeiras fica pra cá. Ela é bem bonita, boa pra nadar, tem uma piscina grande, mas também pode ser perigosa, tá? Toma cuidado. E dá até pra vir só na cachoeira e ir embora, se for um dia de verão. E tá tudo bem sinalizado, tá? Mas aí voltando lá pra Trilha do Crista. Seguindo pro cume, tem um mirante mais aqui pra cima, aí depois a floresta fica mais baixa, e aí chegando perto do topo tem várias clareiras, assim, com pontos de acampamento. Porque, cara, nos feriados aqui lota, vem muita gente. Dependendo do dia, pode ser bem embaçado achar lugar pra sua barraca. Tem uma bifurcação aqui, você vira à direita, tem uma grande clareira, depois é só continuar indo. A vista lá do alto é bem legal, ela pega bem Garuva. Joinville fica mais distante, mas dá pra ver, principalmente à noite, e dá pra ver também as encostas da serra, bem legal, além de parte dos campos do Quiriri. Tecnicamente, o Crista é fácil, não tem cordas, ou pelo menos não tinha nas 3 vezes em que eu fui, também não tem correntes, grampos, paredões, precipícios, mas é que é muita caminhada. Talvez por isso algumas pessoas tenham uma impressão de que é uma trilha muito difícil. Essa trilha é legal porque tem um trecho calçado com pedras de granito. Acredita-se que quem colocou isso foram os padres jesuítas, e eles andaram por aqui porque a trilha já existia. Ela fazia parte do Caminho do Peaberu, uma longuíssima trilha que percorria a Serra do Mar e ia em direção ao Peru. O começo da trilha fica num estacionamento privado que fica aberto quase direto. Se ele estiver fechado, é só dar um grito lá que os proprietários aparecem para abrir. Dá para ir e voltar no mesmo dia no Crista. Eu mesmo já fiz isso, mas tem que começar bem cedo, tipo umas 7 da manhã, a não ser que você queira fazer trilha à noite, aí é só ir com uma lanterna. Agora, uma trilha menor, mas que é mais difícil. O Pico do Jurapê tem 6 quilômetros, mas tem 2 características especiais. Primeira, ao contrário dos outros morros, você não sobe sem parar. Sobe até 800 metros, desce para 700, e aí sobe de novo até o cume, que fica a mais de 1000 metros. Então ele é o mais alto até aqui. Essa última subida é bastante íngreme, ela tem muitos troncos e galhos. Se eles estiverem úmidos e você escorregar, ou se tiver um descuido, pode rolar um acidente grave aqui, tá? No mais, é uma trilha como as outras, começa fácil e aí começa a subir. Aqui tem um trecho com uma corrente para passar sobre uma rocha, ela assusta quem vê pela primeira vez, mas é fácil, cara, é só segurar por ela para não escorregar na rocha. Bem ali do lado tem um rio, que já é um ponto de água, e nesse último vale tem um outro rio, onde também dá para se abastecer.
Esse morro tem a melhor vista para Joinville, porque ele fica bem de frente, ali na região do Vila Nova, pega bem a área urbana da cidade. Lá no alto tem várias clareiras, elas não são muito grandes e vão se conectando uma com a outra. A que fica de frente para a cidade também pode ficar lotada se você for no final de semana. A entrada dessa trilha fica numa propriedade privada na Estrada dos Morros e tem um pequeno estacionamento ali, é só abrir a porteira e depois fechar de volta. Recentemente, o Jurapê foi notícia por causa da morte de um trilheiro e as causas ainda não estão muito claras. Ele atingiu o cume, avisou os bombeiros que estava perdido, machucado, e depois ele foi encontrado fora da trilha depois de cair num paredão de muitos metros de altura. Antes desse caso, houve também algumas histórias de pessoas que se perderam. Aliás, isso está acontecendo com muita frequência por lá. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como utilizar aplicativo de geolocalização e não se perder numa trilha. O link apareceu aqui em cima e está lá na descrição também. Com esse caso mais grave, não estranhe se dentro de alguns dias a trilha sofrer algum tipo de restrição, ficar fechada, mas por enquanto não tem nenhuma notícia disso e ela continua aberta. É importante também dizer que aqui no Jurapê há um circuito de trilhas, tem Cume Norte, Cume Leste e todos eles são conectados, mas se você não conhece a região, não tente sair da trilha principal para não correr riscos. E também dá para ir e voltar no mesmo dia no Jurapê. Vamos para a trilha mais alta dessa região. Os Campos do Quiriri são essa região onde as altitudes ficam acima de 1.200, chegando até 1.600 metros de altitude. Tem duas formas de explorar aqui, chegando de carro pelo Planalto ou subindo a encosta da serra por trilha. Existem trilhas por aqui, embora elas não sejam muito conhecidas. Uma delas é a do Pico Garuva, a galera tem subido bastante recentemente, só que o acesso lá nos campos só é permitido com autorização dos proprietários. Essa não é uma área pública. Só que aí, recentemente, há alguns anos, os proprietários organizaram o turismo de aventura nessa região, cadastraram empresas e agora tem roteiros bem definidos, operados pelos condutores. E só é permitido fazer as trilhas lá com os condutores. Hoje, a trilha que a galera mais tem feito é a da Pedra da Tartaruga. A saída é por uma fazenda aqui em Tijucas do Sul, dá para vir por Curitiba ou por São Bento, Campo Alegre, mas é mais rápido vir pelo lado paranaense. Essa trilha é uma caminhada longa de 9 km, mas como é um planalto, acaba não sendo tão cansativa. Tem algumas elevações, assim, mas não tem um morro para subir, uma montanha. E o ponto final é do lado dessa pedra, que parece uma tartaruga, onde a galera acampa a mais ou menos 1.400 metros, tá? Então é a trilha mais alta de todas até agora. Tem também a trilha do Marco da Divisa entre Santa Catarina e o Paraná, tem outras que são menos conhecidas, tem a travessia do Araçatuba, lá no Paraná, ao Monte Crista, perto de Joinville, que leva 2 ou 3 dias. Importante estar nessa região é onde você mais vai precisar estar atento à previsão do tempo por causa do frio. Se tiver uma massa de ar polar, pode fazer temperaturas negativas. De maneira geral, em toda a região de Joinville, para fazer trilhas de montanha, o ideal é ir entre abril e setembro, que é quando historicamente chove menos. Não significa que não possa haver sequências de dias chuvosos, mas é quando dá mais ocorrências de tempo seco, frios a menos, ou às vezes até tem os veranicos, que são um pouquinho mais quentes. No resto do ano, além de chover mais, a umidade marinha forma muita nebulosidade na Serra do Mar, o que deixa a vista fechada e as trilhas ficam úmidas e perigosas, além de não ter o que ver lá do alto, e fazendo jus à fama de Joinville, de uma cidade onde só chove, assim como Morretes, Santos, Ubatuba. Então agora, uma trilha para dias quentes. E a Cachoeira do Quiriri, ela é, para mim, a mais bonita de Santa Catarina. Ela cai lá dos Campos do Quiriri, num paredão de granito. Depois a calha do rio são enormes blocos de granito, uma ladeira de centenas de metros. Uma cena inacreditável, cara. Atualmente, essa cachoeira está com a trilha gerenciada por uma empresa que foi contratada pelos proprietários. Ela é fácil e gostosa. Entra pela mata da encosta da Serra do Mar e chega num ponto de observação nas rochas, que ficam afastadas da queda. Tem como chegar lá embaixo, tá? Mas é proibido porque é muito arriscado. Mesmo assim, tem como tomar banho em vários lugares aqui embaixo, porque essas rochas são tão grandes que elas formam várias cachoeiras menores, piscinas, então se banhar não é problema. Quando eu fui na última vez, não era obrigatório estar acompanhado de um condutor, desde que você manifestasse que tem experiência. Mas o contato da empresa vai estar lá na descrição e aí você consulta ele sobre valores, para agendar um horário, etc. A trilha começa numa propriedade no fim da Estrada Quiriri, mais ou menos por
por aqui. Apesar de ter todas essas encostas, não há muitas cachoeiras com trilhas conhecidas na região. Tem recantos rurais com rios, com pequenas quedas, mas a galera tem procurado cada vez mais e algumas trilhas têm sido abertas, como na cachoeira do Rio Barosa, mas as informações ainda estão muito desencontradas. Provavelmente daqui a um tempo essa vai ser uma trilha bem popular por aqui. Vale falar também sobre Corupá, cidade que fica desse outro lado e pega essas encostas da serra. Aqui tem a conhecida Rota das 14 Cachoeiras, só que a trilha está fechada porque deu um ciclone bomba, depois veio a pandemia, aí a empresa desistiu, mas essa era uma trilha familiar, com escada, deck, era até proibido se banhar. Tem também outras cachoeiras por aqui, tem uma muito grande, mais ou menos para cá, da Broaca, se eu não me engano, mas essa trilha ainda é bem desconhecida. Agora vamos lá para o litoral, para São Francisco do Sul. Não é bem uma trilha de praia, porque o Cantagalo é um morro. Isso acontece porque no litoral norte de Santa Catarina não tem muitos costões como em Florianópolis e arredores. O Cantagalo, inclusive, não fica na ilha de São Chico, ele fica aqui no continente, depois da Vigorelli, a praia de Joinville, para quem não conhece. É ali na estrada que segue para Vila da Glória. A trilha não é curta, ela tem 4 km e pouco, quase no cume tem um trechinho com corda. Eu nunca fui, mas os relatos são de que a trilha está bem demarcada. A galera também tem falado sobre cobras, então é bom ir de perneira, principalmente se tiver calor. O morro tem pouco mais de 500 metros e é legal porque a vista aqui é o inverso, você está olhando lá para a Serra do Mar e eu particularmente fiquei com muita curiosidade de conhecer quando eu puder. A trilha começa num sítio onde tem um estacionamento e lá na descrição tem as informações sobre o contato e horário de funcionamento. Como é que chega aqui? Com a balsa, vindo de Joinville a partir da Vigorelli ou dando uma volta enorme aqui por cima, ali sentido Itapoá. Então tá aí, essa é a minha seleção das melhores trilhas na região de Joinville e é uma das minhas regiões preferidas. Se você conhece outras e tem os detalhes, escreve aí nos comentários. Até a próxima aventura!